Que história é essa da sua amiguinha Sérvia declarar guerra contra a minha amiguinha Áustria-Hungria? Não é isso não. A sua amiguinha que declarou guerra pra mim é Sérvia. Bom, mas a princípio foram os terroristas da sua amiguinha que foram lá explodir o meu imperador da Áustria-Hungria e a sua esposa. Não, você tá muito enganado. O Áustria-Hungria que provocou isso. Não. Se você declara guerra contra a minha amiguinha, eu declaro guerra contra você. Então está feito. França, preciso de sua ajuda. Chérie, o que está acontecendo aqui? Bom, sou eu que pergunto o que você está fazendo aqui. Caso você não saiba, eu e minha querida Rússia fazemos parte de uma aliança muito duradoura. Se você decidir atacar ela, eu vou dar apoio. Bom, então eu ataco as duas. Vem Bem tranquilo. Venho. Gostaria de saber como chegamos a esse ponto. Bom, se você voltar na minha unificação, você vai lembrar que agora o meu povo tem espírito nacionalista. Com a minha industrialização, eu estou muito mais forte e agora eu estou ambicioso e quero mais terras também. Alsácia e Lorena não foram suficientes para você? Bom, vai continuar sendo. Eu vou conseguir. Guarde minhas palavras. Vou tomar esses territórios de volta para mim. E não se esqueça que você está tentando roubar os Balcãs. Sim, mas por que você quer essa terra? Bom, primeiro porque tem acesso ao mar, o que me favorecia muito. E segundo que muita parte do meu povo está lá. E nós precisamos ficar todos unidos. Isso se chama pan-eslavismo. Acho que você não entenderia. Como assim? Mas é claro que eu entenderia. Eu tenho mesmo o meu, se chama pan-germanismo. Alguns anos atrás a Belle Époque era tão boa, tudo era maravilhoso, tudo era otimista, tudo estava em paz. Não se iluda, pequena França. Todos nós sabemos que nessa época, cada um fazia as próprias armas, tentando pegar a colônia um do outro. Estávamos todos nos preparando para essa guerra. Já sabíamos que não ia.
Agora o que importa é que todos nós já temos nossos aliados e quem nos proteger. Bom, a Tríplice Aliança não fica para trás, mas o Império Austro-Húngaro e a Itália estão muito ocupados pegando suas próprias colônias no momento. E nós, junto à poderosa Inglaterra. Não podemos nos esquecer do que aconteceu em Marrocos. Sim. A colônia era minha. Os minérios eram meus. E você, com seu imperador, entra lá sem a minha autorização. Sim. Isso é ridículo. Ridículo. Pelo santo baguete, a Inglaterra conseguiu mediar e devolveu todos os territórios para mim. Bom, mas aí você tem que contar também que depois, em 1911, eu volto lá e tomo tudo de novo. Essa parte não é relevante. Tudo isso levou para onde estamos agora. A minha pequena Sérvia queria apenas uma saída para o mar. Porém, a sua amiga Áustria-Hungria não fez com que isso fosse possível, conquistando todos os lugares em que isso era possível, como a Bósnia-Herzegovina e a Albânia. E também, coitada da minha pequena Sérvia, que não teve outra escolha senão criar um sentimento anti-Áustria-Hungria no seu país, e também o aumento do nacionalismo. Com isso, acabou levando à criação de uma sociedade secreta nomeada a Mão Negra, que foi responsável pela morte do imperador austro-húngaro Francisco Ferdinando e sua esposa. É simplesmente ridículo o que a Áustria-Hungria fez, mandando um ultimato para a Sérvia. Com o fato de que ela não iria cumprir. Bom, foi por isso que a Áustria-Hungria mobilizou seus exércitos e declarou guerra. Foi assim que tudo começou. Bom, nada disso teria acontecido se a Rússia não tivesse se envolvido no problema dos outros. Eu me envolvendo no problema dos outros? Você que começou toda essa briga indo em cima de mim? Claro que não. Foi você declarando guerra à Áustria-Hungria que começou tudo isso. Não, mas a Áustria-Hungria que estava querendo ir contra a guerra da Sérvia. Não, nada a ver. Não, você tá Pepino. muito... Chérie, monsieur, por favor, todos sabemos como tudo isso começou. Vamos pular a parte que a Sérvia fez um ataque terrorista na Hungria? Então, a Áustria-Hungria declarou guerra à sua pequena Sérvia. Por conta disso, você foi lá e tentou ajudar ela. E este aqui, a Alemanha, decidiu se intrometer e declarou guerra a você. Lembro-me muito bem disso que fui tentar te ajudar. Então este declarou guerra contra mim. E essa guerra começou a ficar em situações horríveis e em nível quase global. Então, para finalizar, a Inglaterra entra porque você, de novo, decidiu invadir a Bélgica, que estava de boa. Tudo culpa da Sérvia. Ataque terrorista. Não. A Guerra de Movimento foi o que podemos chamar de primeira fase da Grande Guerra, sendo esta dividida em 3 fases. Essa primeira teve duração de mais ou menos 2 meses, entre outubro e novembro de 1914. Como o próprio nome já diz, o período foi marcado pela grande mobilização de tropas, além de que foi nesse período em que houve grandes batalhas e também o primeiro equilíbrio de forças, que seria responsável mais tarde pelo surgimento das trincheiras. Na frente ocidental, a guerra se inicia com uma forte ofensiva alemã, chamada Plano Schlieffen, que tinha o objetivo de invadir a França por meio da Bélgica,
assim dominando Paris, capital francesa. Entretanto, a invasão alemã na Bélgica, um país neutro na guerra, fez com que a Inglaterra una forças com a França para barrar o avanço alemão, dando-se início à Batalha de Marne, conflito decisivo para o início da guerra. O resultado foi o recuamento do exército alemão em direção ao rio Marne, onde houve equilíbrio de forças de ambos os lados. Um fato curioso é que os franceses foram pegos de surpresa pela movimentação dos alemães que se aproximavam cada vez mais de Paris. Para que as tropas francesas chegassem a tempo de travar a Batalha de Marne, foram convocados os taxistas de Paris para que levassem as tropas, sendo mais de 500 táxis utilizados. Enquanto isso, na frente oriental, os alemães também estavam presentes nos conflitos, sendo o principal deles a Batalha de Tannenberg, grande confronto que envolveu mais de 300 mil homens e acabou com a vitória alemã sobre os russos. É considerado um dos conflitos mais importantes do início da Primeira Guerra Mundial, já que ela foi decisiva para o recuamento do exército russo, não sendo mais uma ameaça para os alemães, que agora se voltavam para a frente ocidental. Considerada a segunda fase da guerra, a Guerra de Posições, ou também chamada de Guerra de Trincheiras, foi o período mais longo da Grande Guerra, durando de novembro de 1914 até março de 1918. Diferentemente da primeira fase, a Guerra de Posições foi marcada pelo pouco avanço de território entre as nações inimigas. Isso se deve ao fato da concentração de soldados nas trincheiras, elemento-chave pertencente a esse período, como o próprio nome já menciona. Batalhas que podemos citar desse período são a de Flandres e a de Somme, essa última considerada uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. Como já vimos anteriormente, o rápido avanço alemão foi barrado pelo exército francês até que houvesse uma paralisação total nos avanços. Como os alemães não estavam dispostos a recuar e perder o território obtido, decidiram escavar corredores de terra protegidos com sacos de areia, arames farpados e artilharia, que damos o nome de trincheira. Importante ressaltar que, mesmo com o grande uso das trincheiras na Primeira Guerra, essa estratégia é bem mais antiga. Com essa tática alemã, os franceses decidiram fazer a mesma coisa, dessa forma, criando uma situação defensiva de ambos os lados. Assim, surgiu o conceito de terra de ninguém, que era nada mais que a porção de terra entre as duas trincheiras inimigas, o território não ocupado onde ninguém ousava entrar por medo de um ataque em massa. Não havia progresso na conquista de territórios e muitas vidas eram perdidas, tanto nas tentativas ofensivas quanto dentro das próprias trincheiras. Viver como um soldado dentro de uma trincheira não era algo fácil. Além de estar sob ataque constante, as condições para viver dentro das trincheiras eram péssimas. Os soldados viviam em péssimas condições de higiene, fome e expostos a diversas doenças. Estavam à mercê do clima, pois quando chovia, as valas inundavam e viravam terrenos lamacentos, fazendo assim com que os soldados ficassem encharcados e doentes. Outro problema também era a presença de corpos de soldados mortos que ficavam lá dentro, que além do mau cheiro, atraíam ratos e assim a possibilidade de adquirir outras doenças. Uma curiosidade interessante é que no Natal de 1914, nas trincheiras ocidentais, ambos os lados resolveram dar uma trégua no dia para se confraternizar, cantar, jogar futebol e trocar presentes. Além disso, esse evento também foi uma inspiração para Paul McCartney criar uma música com o videoclipe se passando nesse dia de Natal. Essa guerra está se prolongando muito mais do que eu pensava, não é mesmo? Concordo plenamente. As minhas tropas já estão todas desgastadas. Bem que os Estados Unidos podia entrar para nos dar uma ajuda, né? Bom, ele falou que ia ficar neutro no começo da guerra. Mas, pensando bem, eu destruí alguns navios dele de suprimentos. Será que ele tá bravo? Eu tô bravo.
Brest-Litovsk. Brest-Litovsk. Bom, agora que a sua amiguinha foi embora, você já sabe o que vai acontecer. Porém aqui nos Estados Unidos nós temos um poder bélico. E também, eles estão dando suprimentos pra gente, soldados pra gente. Vocês não têm nenhuma chance contra a gente. Bom, então vamos resolver isso de modo justo e mortal. Run. Bom, estamos reunidos aqui no Palácio de Versalhes para discutir o que vamos fazer com a Europa agora e como vamos fazer os tratados de paz. O que vocês têm em mente? Bom, não vamos culpar ninguém. Vamos chamar isso de 14 pontos de justo, sem deixar de lado a Alemanha. Bom, eu tive uma ideia. Que tal nós criarmos uma organização para manter a paz mundial? Para que nunca mais aconteça uma guerra desse tamanho. Podemos chamá-la de Liga das Nações. Uma boa ideia. Com certeza, nunca mais uma guerra desse tipo vai acontecer. Bom, eu voltei. Os aliados todos já se renderam e eu já estou cansado de lutar. Bom, eu me rendo. Bom, já que você disse isso, garçom. Muito obrigado. Bom, você meio que vai ter que pagar agora o que a gente chamou de Tratado de Versalhes. Aqui tá sua continha sobre a nossa querida conversa que a gente teve agora. Doação de territórios. Alsácia e Lorena pra França? Como assim? Mas é claro, você roubou esses territórios de mim, o mínimo que podia fazer é pegar de volta. Com licença. Máximo de 100 mil homens no exército alemão. Por quê? Você acha que eu vou deixar você tacar o terror e que isso vai acontecer de novo? Mas nunca nesse planeta Terra que a Alemanha vai chegar com um exército gigante e vai começar a invadir os países de novo. Isso nunca vai acontecer de novo. Proibido artilharia pesada. Sem armas nucleares. Não, perdão. Sem canhões. Ok. E indenização. 30 é muito zero. Eu preciso pagar a comida dos meus filhos, queridos. Eles estão morrendo de fome. As colônias alemãs serão distribuídas. É claro, né? A gente precisa de algumas coisinhas, sabe? Tipo, metade sei lá, 1/5 do território africano, sabe? A gente precisa dessas partes pra continuar, evoluir e deixar você pra trás. E, bem, caso você não aceite, a gente vai tacar o terror. Ok. Durante a Primeira Guerra Mundial,
Foram mais de 16 milhões de mortos. Após a guerra, uma grande crise se estendeu pela Europa inteira, por causa da destruição total de quase todas as potências presentes na guerra. A ascensão dos Estados Unidos ocorreu devido à venda de armas, suprimentos oferecerem soldados, o que movimentou muito a economia e ajudou a se tornar uma grande potência. Após a Grande Guerra, houve a exigência do voto feminino por causa das mulheres sendo operárias e trabalhando em indústrias e empresas para a fabricação de roupas, armas e automóveis. Ficou muito bom! Ué, cadê Gente, cultura inútil! Primeira, Adolf Hitler participou na Primeira Guerra como um cabo do exército alemão. Segunda, primeiramente, a Primeira Guerra Mundial não possuía esse nome, claro, e recebia o nome de Grande Guerra, pois não sabiam que alguns anos mais tarde, uma nova guerra de escala global estava por vir. Terceira curiosidade. Personalidades como Walt Disney e o famoso escritor de Hobbit e o Senhor dos Anéis participaram da Primeira Guerra. Quarta curiosidade. Manfred von Richthofen foi um habilidoso piloto alemão, apelidado de o Barão Vermelho, que teve o maior número de vitórias aéreas na Primeira Guerra, em torno de 80, porém foi morto durante a guerra. Ele ficou muito conhecido como um herói alemão que pilotava um triplano vermelho. Quinta curiosidade. Pelo lado da Itália, ocorreu um evento chamado Guerra Branca, que foram disputas ocorridas nos Alpes. Eles utilizaram de gelo, neve, falta de oxigênio e avalanches para parar o avanço dos austro-húngaros. Recentemente, foi descoberto um cemitério de soldados italianos e austríacos nos Alpes. E por fim, é importante relembrar que durante a Grande Guerra houveram muitas inovações. Entre elas, podemos citar a utilização de armas químicas, como o gás mostarda, o primeiro tanque de guerra na história, com o nome de Mark I, a grande utilização de aeroplanos para bombardeios e, por último, submarinos para a destruição de navios de suprimentos. Penny